Livro O Restabelecimento do Governo de Deus, Dong Yulan, capítulo 1. Tema desta semana: o lugar escolhido por Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 13 a 16. Jerusalém antes do cativeiro. Deus determinou e escolheu Jerusalém para preservar a unidade de seu povo. Mas todos conhecemos a história. Salomão, no apogeu do seu reinado, graças à sua prosperidade espiritual e material, construiu o templo e alguns palácios, mas se orgulhou de sua posição tão elevada e cedeu às concupiscências da carne. Comumente, quando vem a prosperidade e o conforto, relaxamos em nossos cuidados, mas é justamente nessas circunstâncias que devemos vigiar mais intensamente para não incorrer nos mesmos erros de Salomão. Devemos manter-nos sempre vigilantes, humildes e dependentes do Senhor em tudo. Pelo fato de Salomão não ter vigiado, sua sensualidade foi despertada e ele passou a amar muitas mulheres estrangeiras que lhe perverteram o coração para seguir os seus deuses. 1 Reis, capítulo 11, versículos do 1 ao 8. Entre os deuses para quem Salomão construiu templos estava Moleque, que exigia o sacrifício de crianças. A idolatria induzida pela sensualidade foi a tal ponto que Deus se indignou e resolveu tirar de Salomão o reino de Israel. Porém, por amor a Davi, seu pai, e por amor a Jerusalém, Deus preservou uma tribo para seu filho. Assim, mais tarde, 10 tribos, o reino do norte, ou de Israel, ficariam com Jeroboão, e o reino do sul, ou de Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim, ficariam com Roboão, descendente de Salomão. Jeroboão, rei do reino do norte, deveria ouvir o Senhor e cuidar de seu povo, ser fiel ao que Deus lhe confiou, e então seria abençoado. 1 Reis, capítulo 11, versículos do 37 ao 39. Ele, porém, tentou apropriar-se do que Deus lhe entregou. Hoje, muitas vezes, achamos que é propriedade nossa o que o Senhor nos confiou para cuidar, seja o trabalho, seja uma pessoa, e que podemos agir conforme nossos critérios. Se hoje Deus lhe entregou alguns irmãos para cuidar, e amanhã ele os tirar, você deve dizer amém. Tão somente devemos ser fiéis ao Senhor e andar em seus caminhos. Jeroboão não teve esse sentimento e temeu que o povo, ao descer a Jerusalém para adorar a Deus, se inclinasse ao rei de Judá. Então fez 2 bezerros de ouro e ordenou ao povo do reino de Israel que os adorasse, afirmando serem esses os deuses que o tiraram do Egito e que era muito mais fácil ir a Adã ou a Betel do que ir a Jerusalém. Ele ainda expulsou os sacerdotes e os levitas de Israel, a fim de que não ministrasse ao Senhor, e constituiu seus próprios sacerdotes. Essa atitude ofendeu grandemente ao Senhor, que não é Deus de confusão, de divisão, mas de unidade. A Bíblia, de maneira incisiva, fala insistentemente do pecado de Jeroboão, que levou o povo de Deus a cair em idolatria e divisão. A divisão e a idolatria andam juntas. Aos olhos de Deus, o pecado da divisão é maior do que qualquer outro tipo de pecado moral. Precisamos vigiar para nunca cair nesse tipo de pecado. Por conta do pecado de Jeroboão, o reino de Israel foi decaindo até ser levado cativo para a Síria, onde o povo foi espalhado pelos povoados e pelas cidades, enquanto Samaria foi ocupada por povos estranhos, de forma que não mais puderam voltar e recuperar o reino. Ezequias, o promotor da unidade. O reino de Judá teve vários reis negativos, mas também teve reis positivos. No segundo livro de Crônicas, capítulo 30, percebemos que a atitude do rei Ezequias era oposta à postura adotada por Jeroboão. Se prestarmos atenção ao versículo 1, notaremos que Ezequias, embora fosse rei de Judá, rei do reino do sul, enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Ele escreveu carta para Efraim e Manassés, que faziam parte do reino do norte, para que viesse à casa do Senhor
em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Hoje também devemos sair e pregar o Evangelho do Reino a todas as pessoas. Temos livros espirituais preciosos que mostram que o foco de Deus é o Reino. Precisamos levar esses livros a outros, como cartas que esclarecem de maneira simples como Deus fará para trazer seu reino à terra. Ezequias estava correndo grande risco de ser mal compreendido. Os do reino de Israel poderiam dizer: você, rei de Judá, está com mais intenções conosco. Está usando esta artimanha para nos iludir e conquistar as 12 tribos. Você está fazendo proselitismo. Na verdade, devemos ser fiéis à palavra do Senhor. Não importa como os homens irão nos entender, assim como não importou quando o povo de Israel julgou Ezequias por querer fazer a vontade de Deus, estabelecer seu reino na terra. Temos de ser os porta-vozes, os correios que vão às pessoas e levam essas cartas. Estamos aqui para isso. Se não o fizermos, estaremos perdendo nosso tempo. Devemos lutar constantemente pelo estabelecimento do reino de Deus na terra. Nossa responsabilidade é levar essas cartas promovendo o reino celestial. Leiamos. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. 2 Crônicas 30:10. Seria o caso de perguntar: por que então levar essas cartas se estão rindo e zombando de nós? Todavia, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Versículo 11. Sempre há alguns que se humilham e vão até Jerusalém. O versículo 12 continua dizendo: também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ezequias não fez tudo isso somente porque quis fazer, mas por causa da palavra do Senhor. Nós também hoje estamos proclamando o reino dos céus por causa da palavra de Deus. O versículo 13 completa: ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no 2º mês, muito grande congregação. Portanto, Ezequias foi um bom rei, mas depois dele vieram reis que não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Por isso o povo do reino de Judá foi levado para o cativeiro em Babilônia. Contudo, Deus teve especial misericórdia do povo de Judá por causa de Jerusalém, não permitindo que essa cidade fosse ocupada por outros povos. Normalmente, quando uma cidade é saqueada, queimada e seus habitantes são retirados para outro lugar, os povos da região são os primeiros a invadi-la e a tomar posse dela. Entretanto, Deus não permitiu isso, antes deixou que Jerusalém ficasse 70 anos em desolação. 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 19 ao 21. Pois tinha a intenção de recuperá-la.